Para quem está assistindo a gente agora, a Female Founder Initiative é uma iniciativa do Founder que está comprometida a garantir que 40% das empreendedoras graduadas do programa sejam fundadas por empreendedoras mulheres. Algumas cidades, eu sei que tem algumas aqui que já bateram essa meta de longe, e a gente está caminhando aí para que todas as 13 cidades no Brasil consigam bater essa meta, né? Mas não adianta só ter mulherada founder, né? Se só tem líder masculino. Então, né? A gente também toma cuidado de mentoras. No programa tem muitas mentoras mulheres, por mais que ainda é bem difícil, né? A gente encontrar as empreendedoras mulheres, que parece, né? Tem muita mulher boa, mas a gente se esconde, assim, tem que catar pelo Brasil. Não, e é tão também bacana. Quando a gente acha uma, né? Não, a gente acha e cola. A gente acha e cola, mas isso é super bacana, porque a gente foi descobrindo aqui no Founder, né? Nós fomos nos conhecendo através dessa iniciativa aí, e é bem bacana, porque a gente foi descobrindo, né, que, pô, cada mulher bacana, inspiradora que tem aqui, né? Uma inspirando a outra, e isso é bem bacana mesmo. Muito bem. Legal. Pessoal, então, esse webinar acontece toda terça-feira, como parte, né, do Encontro Nacional. O formato de hoje é um pouquinho diferente. As nossas sessões de Tire Suas Dúvidas são bem interativas. Então, o que eu vou fazer agora é a gente vai promover o pessoal como panelista. O que vocês acham? Assim, vocês vão poder fazer as perguntas de vocês mesmos. Então, você não precisa abrir sua câmera, não precisa abrir seu microfone, mas se você quiser, você pode. Só que antes de passar para perguntas e respostas, a gente vai dar uma apresentada bem superficial do que é o programa do Founder Institute para quem ainda não conhece. Mas de volta, a ideia hoje aqui é vocês falarem, tirarem suas dúvidas e a gente ter uma conversa sobre o programa, e hoje cheia de líderes. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. E vamos ver, eu estou com a minha internet um pouquinho ruim desde ontem, talvez vocês me dão um help aqui, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, carregou. Então vamos lá, bem-vindo a todos. Eu sou Paloma, uma das líderes locais do Founder Institute aqui no Brasil, assim como as minhas colegas aqui hoje. O Founder Institute é uma aceleradora de startups, e o grande diferencial é que a gente não acelera a startup. O Founder Institute acredita que grandes empresas começam com grandes pessoas. E esse fundador que, né, tem esse movimento transformador de construir grandes empresas, mas não é com uma grande ideia que se começa uma grande startup, e sim com grandes pessoas. O Founder já nasceu faz mais de 10 anos lá em São Francisco, na Califórnia. São mais de 180 cidades que está presente, e a gente cria em torno de 1.000, agora já passou de 1.000, chegando a 2.000 empresas por ano. Aqui no Brasil, o Founder começou em 2015, a gente já está com, né, 13 cidades e crescendo, e mais cidades abrindo. O programa já rodou 51, está chegando em 55 batches já esse ano, novas turmas graduadas em 2020, e são mais de 1.200 mentores mobilizados para ajudar empreendedores aqui no Brasil a fazer o Brasil acontecer. O programa, na prática, são 14 semanas. Eu vou contar aqui daí agora a minha experiência de como é participar. Eu sou uma empreendedora, em 2015 eu participei do Founder, lá em Curitiba, e é muito interessante, porque a gente tem 14 sessões, cada uma delas com uma temática diferente. Essas sessões são virtuais, hoje, né, na minha época ainda era presencial, mas hoje as sessões são todas virtuais, então você pode conectar de qualquer lugar do Brasil. E você tem a oportunidade de praticar o teu pitch, receber feedback dos mentores. Então, né, um dos pilares fortes do programa é o treino do pitch, da apresentação.
além das palestras temáticas. Então, a gente tem semanas onde a gente vai falar de desenvolvimento de cliente, da parte legal de uma startup, como realmente, né, estruturar a tua startup desde o início para ela ter maiores chances de sucesso no longo prazo. A gente sabe, né, que uma das grandes dores de quebra de empresas hoje é briga de sócio, então muito importante desde o começo estar bem alinhado com o teu parceiro legal. A gente tem semanas onde a gente vai falar de contratar e demitir, vai falar de desenvolvimento de produto, e esses mentores que são especialistas são também empreendedores, então em primeira mão vão passar isso para vocês. A gente tem os assignments semanais, então, né, esse programa estruturado tem 14 semanas e você semanalmente vai ter desafios. No caso, na nossa época a gente chamava, né, das missões impossíveis. Vai ter que entrevistar cliente, vai correr atrás, vai abrir teu CNPJ, não precisa ter CNPJ para entrar no Founder, mas você precisa ter um CNPJ para graduar. Você vai ter a oportunidade de exercer liderança e trabalhar em equipe com outros founders na tua ideia, mas trabalhando sempre em equipe. E mentorias individuais com mentores de todo o Brasil e hoje no formato virtual, inclusive de outros lugares. O programa é pré-seed, então a gente tem dois tracks, duas trilhas. Para empreendedores que estão ainda não dedicados 100% à empresa, com apenas a ideia, ainda está trabalhando, né, formalmente, está querendo fazer essa migração de empregado para empreendedor, ou que já está até full time, mas ainda está em fase inicial. A gente tem o track launch de lançamento, onde você vai trabalhar bastante validação e go-to-market. E se você é um empreendedor que já tem um protótipo, já tem alguns clientes, já está com um produto e alguma certa receita, a gente tem a nossa trilha de crescimento e de tração. O Founder Institute não é só um programa de 14 semanas, mas sim, depois disso, tem todo um benefício de ser graduado e programas e, né, um apoio a longo prazo. Como eu mencionei, a gente está 100% digital. Paloma, mas tem 13 cidades, quer dizer que eu posso participar de qualquer cidade? Teoricamente, sim, é importante sempre a gente ter uma conexão com o nosso ecossistema local, mas hoje a gente tem a possibilidade de cidades que, num primeiro momento, não têm, né, acesso a um programa de aceleração, cidades do interior, que não tinham um programa de aceleração antes. Hoje você pode, de qualquer lugar do Brasil, participar do Founder Institute na cidade da sua preferência. Então, né, a gente tem algumas cidades com inscrições abertas. Aqui tá algumas das próximas datas, mas se você ir lá no fi.co/join/Brasil com Z, você consegue ver todas as cidades e as datas de finais de inscrição. O Founder Institute tem um processo seletivo, a gente tem um teste de DNA empreendedor, onde você vai ser selecionado para entrar. Então, se você for no fi.co/join/Brasil, você consegue fazer esse teste e, né, ser convidado a entrar no programa. Tem também algumas fellowships, a gente já falou aqui no comecinho sobre a importância da participação feminina no programa do Founder, e para todas as mulheres que estão assistindo aqui hoje, a gente tem a oportunidade de uma Female Founder Fellowship. Então, se você já se inscreveu e você é uma mulher, automaticamente você já concorre a ela. Mas, se você quer saber mais informações, você pode ir em fi.co/join/FFF. Todos os semestres do Founder Institute Brasil premiam a melhor aplicante mulher com uma bolsa integral do course fee. A gente tem, então, né, a gente já mencionou aqui no comecinho, a Female Founder Initiative. Então, para as mulheres também tem alguns benefícios extras de parceiros, e a nossa média nacional de mulheres graduadas hoje está em 30%. A gente também tem algumas fellowships que tem em todas as cidades aqui no Brasil. Uma delas é se você já participou de algum Startup Weekend, se inscreve pelo fi.co/join/Startup Weekend, e você pode concorrer a uma das bolsas. E lembrando que isso varia da nota, né, de processo seletivo do programa do Founder. Os melhores aplicantes é quem ganham a bolsa, ela não é uma bolsa social. E a gente tem também para Public Health. Se você é uma startup que está curando, prevenindo, qualquer coisa relacionada à saúde pública, durante essa pandemia, o Founder Institute tem uma Public Health Fellowship específica para incentivar mais empreendedores ao redor do mundo a resolverem problemas na saúde pública.
O Founder Institute tem parceiros especializados em startups e que estão desenvolvendo seus ecossistemas, investindo. Aqui um destaque, né? A gente tem o nosso Venture Partner Júpiter, parceiros de investimento como a LAS, a Latin America Angel Societies, Gear Ventures, Bossa Nova, as embaixadas do Reino Unido e do Canadá, World Trade Center, Inovativa Legado e a CAT, são todas parceiros que estão lá para ajudar founders a realmente dar continuidade nos seus programas no longo prazo. Inclusive os nossos parceiros legais, como a gente comentou, né? A importância de ter desde o primeiro dia um parceiro legal, né, um escritório de advocacia da sua startup, para garantir que, né, você sabe o que é vesting, que você sabe criar um contrato de sócios e que não vai ter problema legal na tua startup quando ela começar a crescer. Então, agora a gente vai para perguntas e já queria agradecer a todo mundo aqui hoje. Fazer parte desse encontro, você já está convidado, né, a fazer parte desse movimento transformador massivo, que é o Founder Institute Brasil. A gente está comprometido a fazer o Brasil acontecer, a ter toda essa mulherada, né, empreendedora junto com a gente, e ter os homens independente, né, de qual cidade você está no Brasil. A nossa missão é gerar pelo menos 100 mil empregos no Brasil, como Founder Institute Brasil. E só por você estar aqui hoje, você é nosso convidado a fazer essa missão acontecer. Enquanto isso, eu queria ver se alguém quer, né, as líderes, vocês querem comentar um pouquinho. Eu acho que seria legal se todo mundo se apresentasse antes da gente promover os nossos convidados para as perguntas, até porque, né, a gente está representada por cantos do Brasil inteiro hoje. Então, né, eu sou a Paloma Aleixandre, eu moro em Curitiba, parcialmente em Florianópolis. Eu graduei do Founder, como eu falei, em 2015. E, né, eu tenho a honra hoje de poder estar liderando o chapter do Star Local Go Global, que é o programa do Founder em inglês que começou essa semana. Eu vou seguir aqui uma ordem alfabética e queria convidar a Ana Paula para se apresentar para a gente. Oi, gente. Então, boa noite oficialmente. Sejam bem-vindos, né, ao nosso evento aqui de Tira Dúvidas sobre o Founder Institute, tudo que você quiser perguntar. Eu sou curitibana, trabalhei um tempo bem importante aí da minha vida no mundo corporativo, em áreas diferentes. Fui da área de comunicação, depois passei para a área de Lean Manufacturing, um pouquinho da área de estratégia, e os últimos 8 anos e meio em recursos humanos, primeiro na Renault, depois na Renault e na Nissan do Brasil, fui diretora. E saí por um tempo sabático, e aí caí no mundo das startups, fiquei super mega apaixonada, né? Abri minha startup, que está num início de tração. Comecei a trabalhar com startups nas temáticas humanas, então tretas, como escolher seu co-founder, como contratar gente para sua turma, como resolver, né, briga de sócio, ou como estabelecer, né, relacionamento. É sobre isso daí que eu atuo, né, como mentora do Founder. E aí sou diretora do capítulo de Curitiba e estou ajudando a Paloma agora no capítulo de Florianópolis também, que é essa versão em inglês. Então contem comigo para o que precisar aí, tá? Mel? Vou dar a palavra para Mel, pode ser. Eu sou a próxima? Tá bom. Bom, gente, boa noite. É uma honra estar aqui. Eu fiquei super feliz quando eu vi aqui um monte de mulher. Bom, vou me apresentar. Eu sou a Mel Oliveira, eu sou uma das diretoras do Founder em Salvador, do Founder Institute em Salvador. Bom, eu já sou mentora já em outros programas de aceleração no Brasil, enfim, Startup Weekend, NASA e diversos outros. Eu acabei me envolvendo com o Founder já há um tempinho, fui mentora em alguns semestres e, enfim, acabei tendo as maiores pontuações do semestre como mentora, eleita pelos próprios graduados, e o FI, o Founder, acabou me convidando para fazer o teste e ser uma das diretoras locais aqui em Salvador. Bom, eu sou empreendedora, sou fundadora da Agência Converse, né, uma agência de propaganda
que tem o objetivo de eliminar problemas de comunicação e performance entre o departamento de marketing e vendas das empresas através de soluções de inbound marketing. Em 2017, a empresa ela foi nacionalmente eleita como uma das empresas que mais performam no segmento de publicidade digital. E estou aí ajudando e me envolvendo com todos os founders daqui que, enfim, queiram fazer o programa aqui em Salvador. No semestre passado, tenho super orgulho de dizer que no semestre passado a gente conseguiu superar a nossa marca de founders mulheres graduadas, né? A média nacional, como a Paloma falou, é 30%, a gente chegou a mais de 42%, 48%, mais ou menos. Então, a gente superou a meta nacional aí. E é isso, eu estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, estou super à disposição para tirar todas as dúvidas, enfim. Me coloco à disposição de vocês. É isso. Quem é a próxima? Vai lá, Simone. Então vou nessa. Que era em ordem alfabética, por isso que eu estava quietinha aqui. Mas, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou diretora do Founder em São Paulo. Iniciei a minha conexão, né, com a aceleradora como mentora. E depois fui convidada a participar do processo do Leading Institute, que é o Instituto de Formação de Lideranças do Founder Institute. E aí, a partir desse ano, eu iniciei com as minhas colegas também a ação na área de gestão e fomento ao empreendedorismo e inovação, que é o que o Founder estabelece aqui no Brasil e no mundo, né? São Paulo é um chapter bastante movimentado, até pela dimensão, né, da cidade, do estado, enfim. E nós acabamos tendo bastante oportunidade de fomentar muitas startups de valor, disruptivas, interessantes. Então, os nossos programas normalmente são bastante animados, desafiadores, e isso é muito importante, porque o nosso objetivo é sempre formar cada vez mais melhores startups, porque elas têm ótimos founders. E como a Paloma falou, né, o nosso foco é nas pessoas, e o nosso objetivo é cada vez mais conseguir atrair boas pessoas, bons empreendedores, pessoas de fato com brilho nos olhos, com desejo de construir e colocar suas ideias em ação. E, às vezes, essas ideias brotam durante o programa de aceleração. Então, é muito importante, mesmo que vocês não tenham já uma ideia absolutamente fechada, que isso não seja um impeditivo para vocês participarem do programa, porque muitas vezes são os colegas, os mentores, todo o movimento do qual vocês vão fazer parte é que vai, de fato, dar a super ideia ou vai finalizar uma ideia que vocês já vinham, né, pensando há algum tempo, e aí vocês vão ter todo o suporte para transformá-la em realidade. Então, sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês se animem a estar conosco esse ano e nos próximos ciclos. Opa, desculpa, gente, aqui começou às 6, o pessoal, a atividade ficou mais intensa aqui, as duas. Mas, enfim, meu nome é Priscila, sou aqui de Curitiba, junto com a Ana, como diretora do capítulo aqui do Founder Institute de Curitiba faz 2 anos. É um prazer estar aqui com vocês. Além do Founder Institute, eu sou head da aceleradora do Sistema FIEP, também líder de comunidade do Inovativa Paraná. E estou aqui como embaixadora também do programa Conecta Startup Brasil da Softex. É um prazer estar com vocês e estou aqui curiosa para conhecer esses 20 potenciais aí founders ou já founders de startups. Vamos começar, Paloma? Vamos lá. Então, pessoal, agora já mandaram uma pergunta aqui, mas eu vou jogar vocês todos como, né, agora vocês vão ter acesso a liberar seus microfones, só peço que, né, não abra o microfone todo mundo junto, que geralmente não acontece. Mas, né, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui mesmo. Então, se você já tiver alguma dúvida
quiser abrir teu microfone e fazer a primeira pergunta, vocês podem ficar à vontade. Está todo mundo, né, entrando aqui como panelista. Se teu microfone estiver aberto, eu só vou mutar para não ficar dando conflito, a não ser, né, quando você faz sua pergunta, daí você pode abrir. Perguntas, pessoal. Quem tiver com, né, vontade também de mandar ali pelo chat, pode mandar, mas o legal é a gente fazer esse bate-papo. Alguém tem alguma pergunta? Hoje, gente de tudo quanto é canto aqui. Esse é o lado bacana da pandemia, né, gente? A gente junta uma torrinha de Babel fácil, fácil. Olha que bacana. A pandemia mostrou que isso é absolutamente possível, né? Se eu puder, eu posso fazer a primeira pergunta, então? Claro, Ricardo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Que legal. Pessoal, eu sempre ouvi falar do Funders internacional, não sabia como é que funcionava direito aqui no Brasil. Tive acesso a vocês por meio do LinkedIn. Estou num processo aí meio catártico em função desse momento de criar coisas, né? A gente fez mais ou menos um spin-off de um projeto de TI atrelado à saúde e bem-estar. Então, a gente tinha uma ferramenta com aplicativo, eu criei uma metodologia de saúde e perda de peso em 60 dias, a gente criou replicadores, colocamos o aplicativo, foi muito bacana, atendemos já 6.000 pessoas, perdemos 3 toneladas de peso no Brasil, e usei a metodologia de Harvard para ajudar a desenvolver o método e tudo, e agora a gente está tentando colocar isso, ampliar, lógico, isso e oferecer no mercado, né? Então, a gente tem esse V1 que aconteceu, né, de um cliente, e a gente está tentando ir agora para o mercado. Hoje eu fiz a inscrição, inclusive, para cá, fiz um questionário muito bacana, e eu queria saber como que vai ser agora, quais são os próximos passos disso. Assim, a gente aceita, a gente não aceita, como que funciona nesse sentido aí, os próximos passos. Então, Ricardo, é assim, ó. Para quem está fazendo o teste ou ainda não fez o teste, né? Depois que você faz o teste, em 48 horas você já recebe alguma informação. Em torno de 48 horas você já recebe alguma informação do Founder. Ele já te avisa se você foi aceito no programa, e aí ele já te manda link de inscrição, etc e tal. E se você não foi aceito ou está em lista de espera, às vezes acontece, dependendo do semestre, né? Tem semestres que já estão mais cheinhos, aí ele avisa que você está em lista de espera, tá? E o retorno normalmente vem direto do headquarters, ou vem da Megan Todd, ou do Enrollment Founder, alguma mensagem assim, tá? E, Ricardo, você está em que cidade? Estou em Belo Horizonte. Na verdade, agora na pandemia, a gente peguei minha família, mãe, sobrinho, periquito, minha esposa está grávida, a gente veio para um sítio pertinho. Então, a gente está meio... colocamos internet rápida, estamos no sítio, como os homens das cavernas, voltando aos montes em momentos de crise. Mas estou em Belo Horizonte, atualmente em Belo Horizonte. Mas é o que tem que ser feito mesmo, é isso aí, faz parte. A tecnologia. Tá legal que Belo Horizonte está na última semana, na verdade acabou de encerrar, né, o prazo, está nos últimos dias do prazo de inscrição. Então fica ligado aí no teu e-mail, que as sessões já começam no dia 4. Então, tá bom. Claro que você vai ter que ter passado no teste de DNA empreendedor, que é esse teste que você mencionou, mas já se planeja para começar o programa de aceleração agora no dia 4 já. Assim como Curitiba, né, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba são sessões que estão começando já nas próximas semanas, então quem está inscrito já passou no teste,
tenta fazer tua inscrição, finalizar tua inscrição o quanto antes, para não ter que esperar o próximo batch, né? Já entrar nesse semestre. É isso aí. São Paulo está em Early Admissions, ou seja, as inscrições ainda com alguns benefícios até o dia 9 de agosto, e o terceiro programa do ano deve ter início no dia 14 de setembro. Essa é a previsão. Belo Horizonte começa, é bem rapidinho, eu não sei se você já está em contato, Ricardo, com o Miguel lá de Belo Horizonte. Não tô, fiz tudo online hoje e realmente não falei com ninguém ainda. Tá, então eu vou, se você me passar aqui algum contato, posso te colocar em contato com o Miguel, que é o diretor de lá, tá? Me passa ali no chat, que daí Perfeito, eu agradeço. coloco em contato com ele, porque daí ele dá uma acelerada, já que está começando e você está interessado. Muito obrigado. Tem uma pergunta ali no chat sobre o horário das sessões, tá? Então, depende um pouquinho de cidade para cidade, tá? Mas ela começa entre 6 e 7 horas. Tem cidades que é às 6, outras às 6:30 e outras às 7, porque o Founder é um programa que você pode fazer mantendo o teu trabalho atual, tá? Como uma transição de carreira. Tem muita gente que faz Founder assim. Então, a gente combina lá na primeira semana, a gente dá uma acertada no horário. Gente, para todo mundo, 6:30 tá bom? Beleza. Então, ou 7 horas, né? Curitiba, por exemplo, começa às 7 horas. Florianópolis às 7. São Paulo, que hora que é, Simone? 7 horas. E Salvador, Mel? Salvador são as segundas-feiras, às 18h30. Tá? Mas é nesse horáriozinho, assim, de final de tarde, porque é para ser compatível com Ana, ficou mudo no seu. Oi? Nada, tinha ficado mudo para mim. Então tá. Curitiba, 19 horas. Começa e as sessões são às quartas-feiras. Então, cada capítulo faz sessão num dia, né? Start Local é segunda, Mel é segunda, Simone São Paulo é terça. Terça. BH, eu acho que é terça também, né, Paloma? Tá? A gente tenta dar uma desviada, mas é que agora é tanto capítulo que já não dá mais, né? Oi, Ana. A gente tem uma pergunta já do Adilson aqui, que ele é de Angola. Eu acho que se você quiser abrir a tua tela aí, Adilson. E ele está perguntando se é possível participar do programa. Adilson? Certeza que é, ainda mais falando português. Adilson, abre o microfone. Tudo bom? Olá, tudo bom sim com vocês? Como estão? Tudo bem, tudo bem. Ok, bem, com o Adilson, nós sou um empreendedor cá em Luanda, Angola. Nós temos uma startup já correndo, né, que é a Ibinda, que é uma startup de aluguel de bicicletas e trotinete. Bem, já participei na sessão passada, fiz a mesma pergunta, não é? Acho que não tive uma resposta tão clara e estou interessado em participar, né? Gostaria de saber se é possível alguém fora do Brasil participar no vosso programa. Eu vou dar a minha opinião. Adilson, eu acho que a gente tem empreendedores de outros lugares participando no programa, inclusive brasileiros. Antes era físico, então era um pouco mais desafiador para você participar em outras cidades ou em outros países, porque você tinha que viajar até aquela cidade. Mas a gente já teve casos de brasileiros fazendo o programa em Barcelona, de pessoas, né, de outros países, inclusive no Star Local Globo hoje a gente tem um mexicano, né, fazendo o programa, então não tem problema nenhum. Geralmente a barreira da língua é uma delas, mas nesse caso você não tem problema. Na sessão de legal, provavelmente vai ter que ter alguma adaptação do parceiro legal, a não ser que você queira abrir sua empresa no Brasil, e daí você vai seguir, né, os aconselhamentos legais do nosso parceiro local no Brasil. A gente provavelmente vai ter que analisar se você quiser abrir a empresa fora
de algum outro lugar, ou se você já tem a empresa aí em Angola, não tem mais problemas, assim, mas é mais a parte legal. A gente tem empreendedores que criam empresas em Delaware, por exemplo. Então, não tem problema nenhum você criar uma empresa nos Estados Unidos ou você criar uma empresa na Europa para graduar do founder. Não precisa ser um CNPJ brasileiro. O Equity Pool vai funcionar igual, só que daí, né, a tua empresa vai estar sediada. Então, não precisa se preocupar com isso. Talvez seja interessante você pensar por que Brasil, né, e até legal de pensar se há um problema global que você está resolvendo, né, qual é o melhor hub de inovação para você lançar a sua empresa. Mas o Founder é um programa global. A gente tem até um parceiro que é o Sérgio Escobar, que é do Founder Institute em Montreal, e tem muito intercambista que participa do programa dele, até como uma experiência internacional de abrir uma startup em outro país. Às vezes é uma forma de você começar já a desenvolver um projeto no outro país antes de você migrar de cara com a tua empresa 100%, né? Então, pode ser uma forma de criar networking e relacionamento com esse país onde você está querendo se estabelecer. Agora, sabe, Adilson, o que a gente está vendo aqui, né? Por exemplo, aqui no Brasil, antes a gente tinha as cidades, né? E agora não tem mais, e a gente tem gente de outros lugares não óbvios, né? Esses dias apareceu aqui aqui em Curitiba uma pessoa de Manaus, que a gente não tem chapter em Manaus. Ele apareceu nos leads aqui de Curitiba. A gente não está ainda prevendo abrir Manaus, né? Então, enquanto não abre Manaus, a pessoa pode fazer em qualquer lugar do país. Então, Adilson, sei lá, seja bem-vindo, que tem um monte de cidade para você escolher. Tá? Entra lá, coloca a cidade que você quer e daí se candidata. Pode ser no Brasil. Acho que nesse caso, eu aconselharia ele abrir no que tiver mais similaridade ao modelo de, assim, por exemplo, cidades como Curitiba, que tem um foco de mobilidade. Mobilidade é um tema muito relevante para a cidade. Acho que teria uma grande abertura de mentores, especialistas para te ajudar melhor a colocar a tua ideia aqui no Brasil também, mas também em Luanda, da onde você é. Essa seria a minha sugestão. E também, se você quiser conversar depois, a gente está disponível também. Só para dar, acho que, continuidade aqui, vou ler aqui. O Leonardo está perguntando aqui se tem um mínimo ou um máximo de participantes, especificamente em Curitiba. A princípio, acho que não. O que a gente tem é um limite, sim, de número de participantes para fechar uma primeira turma, para fechar o semestre, né? Então, assim, para que a gente consiga aí fechar o próximo semestre de Curitiba, a gente tem que ter no mínimo 25 founders pagantes. É interessante pensar que os batches de aceleração do Founder não são grandes. Então, você nunca vai encontrar um programa no Brasil com 100 fundadores numa turma, num batch. Eles já são desenhados para ter um tamanho ideal, né, otimizado, que nem a Pri falou, em torno de 25. A gente tem alguns batches que são um pouco maiores. A Simone está aqui representando o São Paulo, né, e a gente começou com 40 startups, mas daí são bem específicos, algumas cidades que têm esse perfil de batches maiores. Mas a média varia muito do perfil dos empreendedores que se inscreveram e de como, né, a régua está alta e a gente geralmente vai escolher os melhores empreendedores. Já emendando aqui na lista da espera, então vai variar muito da pontuação e da tua qualificação no programa, para ser ou não escolhido da lista de espera. É muito raro a gente chamar pessoas da lista de espera. Geralmente, né, as turmas enchem antes da gente entrar na lista de espera. Mas acontece uma vez ou outra, é claro que, né, a gente ainda revisa muito dos empreendedores na lista de espera para ver se não, né, não tem alguns resgates ali, alguns pescados por, né, às vezes, um processo seletivo que não
expôs todo aquele potencial do founder. Mas o teste de DNA do founder tem 80% de accuracy, de certeza, nos últimos 10 anos. Então, ele foi desenvolvido pelo Jordan Peterson, que é um escritor famoso nessa área de psicologia, e ele tem sido otimizado nesses últimos 10 anos, já foi aplicado em mais de 50 mil empreendedores, e ele tem, né, essa habilidade de traçar alguns perfis e identificar se você realmente tem um perfil de empreendedor que o Founder Institute procura. Não quer dizer que você não vai ser um bom empreendedor. No Founder, a gente está buscando um perfil de empreendedor bem específico, né? Que é aquele empreendedor que quer realmente desenvolver uma empresa que vai gerar mais de 100 mil empregos, que vai impactar mais de 1 milhão de pessoas, que tem um perfil né, de alta escala, não necessariamente, né, a empresa dele está nesse estágio ainda, mas que ele tenha os perfis do empreendedor que a gente tem visto nos últimos anos. Então, é uma das coisas que me atrai muito no Founder, que não é uma banca de jurados, experts no mercado, que definem se você é ou não, né, adequado para entrar na aceleradora, mas sim é um processo científico. O teste é um processo científico que não vai ser a Simone, ou a Ana, ou a Mel, a Priscila, ou a Paloma que vai dizer, você entra e você não entra. Né? A gente, como líder local, articula o semestre, mas ele é um processo científico de escolha, né, de quem passa ou não no teste. E a gente tem muito pouco influência, né, nesse processo seletivo. Tem uma próxima questão ali, Mel. Quem sabe você responde aí para nós. É a da Beatriz? Sim, da Beatriz. Somente a pessoa que foi aceita pelo DNA Empreendedor assiste às sessões semanais, ou toda a equipe, né? Os founders e os co-founders podem também. Então, Beatriz, as sessões semanais, quem pode assistir às sessões semanais é quem se inscreveu no programa. Tá? Então, se você tem co-founders, o ideal é que ou todo mundo se inscreve no programa para assistir às sessões, ou só um co-founder se inscreve. Então, as sessões elas são abertas para quem está inscrito no programa. A gente teve aqui em Salvador startups onde os dois founders, né, os dois cofundadores da empresa participaram do programa juntos. Eles fizeram, inclusive, todos os assignments, todas as tarefas e todos os desafios, eles fizeram completamente separados, para que eles pudessem discutir o tempo inteiro. Então, eles não faziam uma única entrega, eles faziam entregas completamente diferentes, para que eles pudessem, eles recebiam feedbacks diferentes, eles apresentavam pitch nas sessões diferentes, cada um no seu momento, como se eles fossem duas empresas diferentes, porque mesmo apresentando, tendo o mesmo objetivo, sendo da mesma empresa, ficou até mais rico, porque eles podiam discutir e desenvolver o projeto juntos, cada um com a sua forma de pensar e recebendo feedbacks de mentores em momentos diferentes, marcando mentorias com mentores diferentes. Então, isso enriqueceu bastante o projeto. Então, respondendo bem a sua pergunta, quem assiste às sessões é quem se inscreve. O Founder ele tem um pacote. Se você inscreve, se você tem um fundador da empresa, você tem um valor. Se você tem 2 fundadores, né, co-founders inscritos, você tem um desconto. E se você tem 3 co-founders inscritos, você tem um outro desconto. Então, é importante que você decida, né, veja em qual chapter você quer, qual a cidade que você quer, faça o teste e veja a forma de valores, etc., para ver uma negociação, se for mais de um co-founder, fazer o programa. A gente teve também a experiência de ter empresas, startups em que o founder entra e o sócio não entra.
E a gente teve já duas situações. Em situações em que um diretor entra, né, um founder entra e o sócio não entra, foi sucesso, porque quem estava, o sócio, o founder que estava no programa, ele conseguia alimentar toda a equipe dele da empresa e inspirar a empresa e fazer o negócio rodar bem. E a gente teve uma outra experiência em que o founder que estava no programa tentava passar as coisas para a equipe, mas a equipe não entendia muito bem a urgência, a necessidade, a seriedade do programa, e eles tiveram discordaram em diversos pontos. Então, veja bem qual é o seu perfil, né? Analise se o ideal é fazer os co-founders fazerem juntos. Se eles não fizerem juntos, mas quem não se inscrever no programa precisa estar ciente muito bem do que é o programa, da necessidade de dedicação de horas do founder para a entrega dos assignments, a entrega dos projetos. Isso é bastante importante, tá? Então, só assiste as sessões quem está matriculado. No caso da Beatriz aqui, a Beatriz é de uma startup aqui de Curitiba que está começando agora, né, Beatriz? Legal. São vários founders e eles saíram do Hack pelo Futuro, que foi um hackathon aqui do estado do Paraná e tal, bem forte. E, infelizmente, Beatriz, eu acho que a Ana Maria, que foi a founder escolhida por vocês lá, vai poder fazer, tá? Mas vocês vão poder ajudá-la nas tarefas, nas atividades, sem problema nenhum. A gente está torcendo muito para esse negócio ir adiante. A gente tem outros aqui, né, Ana? Pessoal, tem um depoimento bem legal aqui no chat do Carlos. Carlos, se você quiser até abrir aí e falar, senão eu não sei se... Eu acho que você não está, né, como painelista, deixa eu promover aqui, daí você pode falar. Entrou mais gente, mas bem legal o depoimento do Carlos falando, né, dessa jornada que ele teve como Marine Founder no programa e falando sobre negócios de cannabis, né? A gente tem algumas empresas no Portfólio Brasil que tentaram, né, que desenvolveram algumas coisas. O Founder Institute não é um programa de verticais. A gente até tem alguns programas que são específicos para uma área, mas os programas tradicionais que a gente está falando aqui hoje por cidade não tem uma vertical específica. Então, não é só saúde, não é só inteligência artificial, não é só blockchain, é bem variado, assim, né? A gente tem um portfólio bem amplo de startups e um conhecimento bem vasto em vários setores. Cannabis é um deles, né? Aqui no Brasil, a cannabis não é regulamentada para recreativo, mas o Founder está em vários lugares do mundo, então em alguns ecossistemas que a gente está presente tem um pouco uma veia mais forte desses negócios. Mas a gente já teve, sim, graduados aqui no Brasil que desenvolveram negócios que estavam nesse mercado. Teve um webinar recentemente dos Estados Unidos falando sobre cannabis. Eu vou postar aqui no chat a gravação no YouTube, não sei se você participou. Mas, né, é algo que a gente discutiria no Legal, e não necessariamente daí você abriria a sua empresa no Brasil ou comercializaria no Brasil. A gente tem empreendedores, por exemplo, de blockchain, que é também né, às vezes pega alguma coisa que não é regulamentada no Brasil, ou de saúde, tem muita coisa de saúde que não é regulamentada no Brasil, que os empreendedores têm que repensar se Brasil é o melhor lugar para lançar a empresa, né, ou se for aqui no Brasil, entrar na regulamentação e repensar. Então, tudo isso vai ser discutido durante o programa, você vai ter mentorias e, né, feedbacks, mas a gente tem essa rede internacional daí também que às vezes pode ajudar muito. Eu vou compartilhar, infelizmente está em inglês, né, mas acho que é legal compartilhar. Oi, Paloma, acho que a gente pulou algumas perguntas aqui, até o Carlos, porque, por exemplo, o Leonardo Ortolan está perguntando em que momento eu e minha empresa entramos no Equity Pool, apenas no momento de graduação. Quem quer responder? Quer que responda? Pode responder, Cris. Então, quando que ele vai entrar? Ele vai entrar
a partir do momento que ele tem que formalizar a empresa, se, né, aí eu não sei, Léo, se a tua empresa já está formalizada ou não, mas em geral, a partir do sétima sessão, que é a sessão de legal, que é quando você já tem que entregar ali incorporar a sua empresa, formalizar a sua empresa. E aí, não sei se... Desculpe, só complementando um pouquinho, Leonardo, mas quando você entra para fazer o programa do Founder, você já assina um contrato, né? Onde você está, na verdade, disposto a participar do processo, aceitando o processo de Equity Pool e etc. Então, logo quando você entra no Founder, que você é aceito, que você é matriculado, você já assinou um contrato com o próprio Founder, tá? Então, só para complementar. Entendi. Legal complementar também, Leonardo. Eu já estou no processo de abertura da empresa e, bom, então acho que seria, né, já entraria com ela talvez aberta ou abriria antes desse momento aí que vocês, né, que tem no programa mesmo. E, bom, mas assim, caso eu não faça a graduação, assim, eu não chegue até o final, por exemplo, o que acontece daí com o Equity Pool? Vamos lá. Você entra no programa, né, independente de você ter o CNPJ ou não, tem muita gente que entra no programa já com o CNPJ. Vou tirar meu vídeo aqui porque eu acho que ficou meio quebrado. Então, muita gente entra no programa já com o CNPJ, não tem problema nenhum, né? E nas 3 primeiras semanas do programa, você pode sair sem problema nenhum e a gente não vai ficar com nenhum equity, né? E não é nem ficar com equity, né? Mas um direito de opções de compra. A gente, inclusive, faz o reembolso do core fee, que é o custo, né, do programa em dólares, 100% até a 3ª semana. Então, mesmo que você entrou, assinou esse contrato, assistiu a primeira sessão, assistiu a segunda sessão e você falou assim, isso aqui não é para mim, não tem nenhum, né, money back guarantee, assim, né, a gente devolve 100% sem perguntar nenhuma pergunta. Então, você pode sair porque está com dor de barriga, se quiser, não precisa nem avisar a gente, tchau, né, é só mandar um e-mail lá e solicitar. Se você fica no programa, a partir do momento que você passa pela 2ª review, não tem mais volta daí no Equity Pool. Então, não é necessariamente graduar, mas é lá na sessão do 2º review dos mentores. E daí, na sessão de legal, que a Pri falou agora, a hora que você passar na sessão de legal, você já está comprometido no contrato, né? E não tem mais volta. Então, ainda dá tempo de você participar do programa, algumas semanas para ver se você gosta e se faz sentido para você. E ainda, não só você não entra no Equity Pool, mas você também recebe o dinheiro de volta, né, do investimento no Corsi. A gente teve um exemplo de uma empresa que não se graduou, mas eles que resolveram ficar até o final, até para, assim, né, ir até a parte de, assim, de conhecer e estruturar ou, enfim, atender as necessidades da empresa, mas eles não queriam o equity. Então, aí na 7ª sessão eles tiveram que sair realmente, porque senão ia entrar, né, essa questão do equity. Uhum. E assim, tem muita gente aqui hoje, não sei se todo mundo sabe o que é esse equity pool, tá? Acho que valeria a pena a gente explicar aqui, porque tem bastante, né? Fala lá no chat se todo mundo já sabe, não precisamos explicar nada. O Founder Institute, ele tenta criar um ecossistema de ajuda, porque uma vez que você entra para o Founder, né, e se gradua, você tem acesso a muitas coisas o resto da sua vida empreendedora, tá? Nós, todos que trabalhamos para o Founder, diretores locais, mentores, etc., o nosso trabalho ele é voluntariado, porque é a nossa aposta no sucesso de vocês. A gente não tem salário, remuneração, pagamentos mensais ou semanais, tá? O que a gente recebe, se tudo correr bem com vocês, é lá no futuro um pedacinho desse equity pool.
E o que que é isso? São 4% da sua empresa, tá? Que você vai dar uma opção de compra para o Founder Institute. 1% é para o Founder, lá para a matriz, 1% para os diretores da sua cidade, 1% é para os mentores que mentoraram aquele semestre e 1% é para os founders que chegam lá no final e se graduam, tá? Então, o que que acontece? É uma opção de compra que vocês vão dar. O founder, ele não vai comprar esse percentual. Ele vai comprar apenas no momento de um investimento grande ou no momento que você venda a tua empresa e faça um exit. Então, vamos supor que se a sua empresa, a sua ação lá valia 50 e lá no exit vale 70, ok? O founder vai pagar 50 para você e vai ficar com a diferença, que é o 20, tá? Ele é uma opção de compra futura. É um warrant, que eles chamam. Então, como que calcula esse preço? No dia que você tiver o teu primeiro investimento importante, tá? Estamos falando aí de primeiro capital pré-seed, né? 150, 200 mil reais, você vai precisar precificar a tua empresa. Nesse momento, a gente vai calcular o valor desses percentuais, tá? E o founder tem até 15 anos para poder exercer esse warrant, tá? Se vocês entrarem lá no founder, no fi.co, bônus pool, lá tem um vídeo, tem explicação super detalhada disso, porque o objetivo é que todos nós, a gente se coloque disponível para vocês, para que as empresas de vocês decolem, tenham sucesso, para que a gente tenha objetivo massivo, transformador, de geração de emprego, de fazer a economia brasileira crescer, e também porque a gente tem um interesse legítimo que tudo dê certo para vocês. E isso daí vai criando essa força de ecossistema, né? Vai criando disponibilidade, desejo de ajuda, para que vocês se deem bem pra caramba. Porque quanto melhor for, será melhor para vocês e melhor para todo esse ecossistema que está ajudando. Os seus pares de graduação, os outros founders, porque quando você sai do programa, você entra lá num grupo de WhatsApp que tem 250 founders do Brasil e eles se ajudam pra caramba. E aí, sabe como é que faz isso? Daí o cara manda, minha empresa está fazendo tal coisa, se puder ajuda. É um grande ecossistema colaborativo. E uma das razões que faz isso acontecer é o bônus pool, tá? Ana, então, vamos correr aqui para as perguntas, que também eu vi que tem umas mãos levantadas. Se vocês puderem ajudar também aqui, eu não sei a ordem. Eu vi que o Raul tinha levantado a mão e o Adilson também. Não sei se as dúvidas já foram sanadas. Mas eu vi aqui no chat que a gente tem mais umas 4 ou 5 perguntas. Se querem ir aqui para o pessoal que levantou a mão ou para o chat? Vocês preferem? Vou lendo aqui, e aí? A gente pode ir lendo seguindo a ordem aqui, né? Vamos lá. O Gustavo está perguntando aqui, boa noite, recentemente criei uma empresa de consultoria especializada em Salesforce, Guerra Tech Consultoria. Não vejo como uma startup, uma startup com possibilidade de serviços escaláveis, como de uma startup. Este programa é para mim ou para a minha empresa? Eu gostei dessa pergunta, muito boa. Simone, quer responder ou alguém que ainda não falou? Tá muda. O programa, bom, já que esse programa... Conseguiu, Simone? Vai lá, Simone. Na realidade, o programa ele exige um tempo de dedicação e pesquisa e envolvimento significativo, mas grande parte dos nossos founders também trabalham e têm atividades paralelas até o final do programa, quando efetivamente muitos deles vão se dedicar exclusivamente ao seu negócio. Então, nós temos todo tipo, na realidade, de perfil. Tanto founders que mantêm uma atividade paralela, e aí é importante saber que nos finais de semana vai ser necessário uma dedicação de leitura,
de realização dos assignments, de interação, mentoria também, porque é importante o momento que vocês reservam para falar com os nossos mentores nas mais várias áreas, né? Esse é o momento mais rico também que vocês podem ter, além das sessões. Então, na realidade, ele se adequa a esses dois tipos de founder, tanto os que já estão dedicados aos seus negócios, às suas startups, ou outros que ainda estão criando e que, paralelamente, administram as duas realidades. Acho que complementando, Simone, o Gustavo também, se estiver aí, posso abrir o microfone. Eu acho que assim, ó, o Founder Institute é pro founder, tá? Para você como pessoa aí se transformar como empreendedor, né? Independente da tua solução. E aí a solução, se ela é escalável ou não, quem vai dizer são os mentores. Você, né, na sua visão, você fala, eu acho que não é escalável, mas a gente tem aí uma rede de mentores que vai te ajudar a te direcionar conforme as experiências que eles têm em negócios escaláveis, entendeu? Então, assim, o programa é para o fundador, mas, né, vai te ajudar, né, a repensar a tua forma, o teu modelo de negócio, o teu mindset, para que ela se torne realmente uma empresa escalável, digamos assim. Agora, algumas vezes também não é da natureza e às vezes não é do propósito do founder, de fato, se transformar numa startup, de fato, que por premissa deve ser escalável. E essa é uma descoberta que a gente também trata com muito respeito, com muito cuidado e conduzindo, né, essa relação com o founder para que ele também tenha o seu bom caminho, sua boa estruturação e consiga ter sucesso no seu caminho, né? Mas às vezes essa descoberta só acontece durante o programa. E aí nós já tivemos algumas situações assim aqui em São Paulo, onde então nós conduzimos, né, essa reflexão e depois essa decisão do founder para que ele de fato seguisse a sua vocação. Mas tudo isso foi revelado, na realidade, durante o programa. Então, ele, de fato, é um programa que o processo, as etapas, as semanas, elas vão fazendo com que vocês amadureçam muito, mesmo questões do negócio que vocês acreditavam que já estavam bem resolvidas, muitas vezes vocês descobrem que não, que haviam gaps delicados, questões importantes que precisavam ser endereçadas, e aí vocês saem fortalecidos e com, de fato, uma startup estruturada e um negócio bem resolvido e pronto para ser apresentado ao mercado. Isso acho que todas nós sempre temos essa feliz, né, oportunidade de ver quando os founders entram e quando eles saem a transformação real que acontece nas suas vidas, né, e também nos negócios que eles estão criando. Esse é o melhor retorno que a gente pode ter. Gente, só para a gente completar aqui essa questão, eu queria dizer assim, o Founder, ele é um programa exigente mesmo, mas qual é o propósito disso? Né? Você vai pagar $599 e você não vai arriscar teu dinheiro, teu patrimônio, teu tempo. Né? Você entrou no programa, a gente vai tentar simular, sei lá, tipo uns 80% da vida do empreendedor ali dentro. Se você não aguentar o programa, você tem que pensar se a vida de empreendedor ela é de fato para você. Porque a vida de empreendedor ela é exigente. Se você chega lá no final do programa, você já está mais forte e musculoso para essa vida que te espera de empreendedorismo. Nosso objetivo não é dificultar por dificultar. É por simular essa vida real que vai exigir isso de vocês. Então, assim, alguns dizem, puxa vida, mas é esse o valor, etc. e tal. Gente, será um valor irrisório diante daquilo que a maior parte das pessoas perdem nas tentativas de empreendedorismo. Porque às vezes colocam dinheiro da família, um dinheiro de uma poupança, de uma vida de trabalho,
porque agora está mudando a carreira e quer começar a empreender. Então, assim, é um valor bem baixo perto daquilo que a maior parte das pessoas gastam. E quando a gente pensa que no Brasil hoje, e mesmo startups, 90% das empresas falham, dentro do programa é o lugar perfeito para isso acontecer. Se a tua ideia não estiver suficientemente madura, ela não vai resistir. Se você não estiver preparado como fundador, né? Talvez tua pele fique um pouquinho mais grossa no programa e te deixe mais forte para isso. Talvez você pivote a tua ideia. Talvez você se junte com outro fundador e mergulhe na ideia do outro, ou você consiga trazer alguém para mergulhar na sua. O programa ele é perfeito para isso. Não é uma sala de aula. Então, não esperem, assim, tipo esquema curso de MBA, pós-graduação, vou assistir até o final. Não é isso. É um programa de funil, difícil, que não é estressar no sentido de estresse psicológico ou emocional. É no sentido de, vamos dizer assim, te provocar reflexão, né? Fazer você testar as suas hipóteses de verdade, para ver se aquilo que você quer produzir, de fato, tem alguém mais no mundo interessado além de você. Se o produto que você está ofertando tem gente aderente para ele. Tudo isso você vai descobrir aqui, tá? Olha, Ana, chega, Ana, senão você vai dar muito spoiler aí. Dá um tchau agora. Não, deixa eu falar por quê? Porque está começando a sessão em Florianópolis, eu preciso entrar na sessão. Gente, está começando em São Paulo também. Não desistam da ideia, tá? Se a Pri e a Mel podem ficar, continua mais um pouco. Espero encontrar em algum dos nossos programas, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Beijo. Isso aí. Obrigada, queridos. Um beijo. Tchau, boa noite para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Então, a gente aqui está com o Carlos, continuando aqui. Carlos, você consegue falar já? A Paloma tinha liberado o mic para você. Se você quiser dar seu depoimento. Valeu. Estão me ouvindo? Se puder falar seu... Sim. Ah, legal. Tá. Contando bem rápido aqui, sendo bem objetivo, eu entrei ano passado para o Founders, eu estudei aprofundadamente como funciona, eu achei extremamente interessante. Eu tinha entrado com a proposta de um negócio voltado para o ramo imobiliário, que se chamava Casas, e que hoje em dia ele ainda está em andamento, mas ele está um pouquinho mais devagar. E eu vi que recentemente vocês fizeram uma palestra voltada para o mercado de cannabis, né, que está legalizando no mundo inteiro, não só para consumo recreativo, mas principalmente para a indústria farmacêutica e para a indústria de cosméticos, né? E eu tenho esse projeto engavetado há bastante tempo na minha gaveta, e quando eu vi essa live eu fiquei extremamente interessante, que eu acho que agora talvez esteja surgindo a oportunidade de colocar isso em prática. Legal, agora é a hora. É isso, o que o Founders faz é te dar assim, ferramentas e te cutucar lá para você sair da sua zona de conforto e ir atrás do teu sonho, né? Então, meu conselho, se joga. Agora você já sabe como é que funciona e faz acontecer. Vai existir alguma outra oportunidade na qual eu possa estar pegando detalhes mais técnicos sobre como viabilizar esse negócio? Porque a gente ainda tem alguns problemas relacionados à legislação, né? Ainda está em andamento. Você já fez o Founders, né? Já, eu iniciei, mas eu acabei precisando parar. Você parou. Então retoma. Retoma no próximo aí. Você é da onde? Eu estou em São Paulo agora, mas eu sou de Brasília. Ah, legal. Então, assim, na minha opinião, já que, assim, se você fez o Founders e não terminou, você tem acesso aí por um período, se eu não me engano, ilimitado, para refazer o programa aonde você quiser e no teu timing, né? Eu acho que é de um ano, tá, Pri? Eu acho que não é limitado, não. É que a gente já conheceu uma startup que já fez umas 8 vezes. Mas, enfim, ele já é até nosso mentor de ferramenta até. Mas, de desistência, né? Empreendedor que empreendedor é assim, vai testando, vai
vai fazendo acontecer, no matter what, né? Não importa. Então, refaz, aproveita que você está aí com o gás para esse tema, o time to market, e corre atrás para o primeiro aí, capítulo que tiver, ou o próprio, não sei se Brasília tá aberto, né, já. Tenta fazer, Carlos. Agora é a hora. Beleza, obrigado. Agora o Raul tá perguntando, me ajuda aqui, ó. Para não ficar falando também toda hora. Boa noite a todos. Participei como Aspiring Founder em Curitiba em 2018 e participei das primeiras sessões até decidir sair e voltar em outro momento, da mesma forma que o Carlos. Nesse caso agora, minha pergunta tem sido aprovado, tendo sido, acho que aprovado no teste de DNA, preciso refazer o teste ou eu já serei automaticamente aprovado para a turma de 2020? Acho que o Raul, ele só fez o teste de 2018, né? E agora ele quer realmente fazer o curso, né? O programa. O programa. Raul, eu acho que você precisa fazer o teste novamente, porque já tem 2 anos aí, e se eu não me engano, o teste é válido por 1 ano. Então, seria bom você... se você fez o teste, provavelmente você tem algum dado, algum login, tem acesso à plataforma, para você ver se o link de inscrição está disponível para você. Mas eu acredito que você terá que refazer o teste, porque já tem 2 anos, tá? Então, provavelmente é isso. Talvez uma sugestão, como a gente também, às vezes, isso varia também, né? Dependendo da tua nota, enfim. Acho que eu sugeriria para você tentar fazer a inscrição e ver se eles vão te pedir para fazer o teste, tá? Legal, posso aproveitar então e falar rapidamente aqui? Então, naquela época, em 2018, eu entrei de fato, né, eu participei das primeiras sessões e aí decidi sair. Não, então nesse caso você não precisa fazer o teste. Se você já fez, então... é só se reaplicar, entendeu? Legal. Eu até já reapliquei lá, já abri o campo para eu preencher os dados e tal. Só a dúvida que eu tinha era essa, se precisava fazer o teste novamente ou não. Então, não. Beleza, não, se você já começou, não. Legal, obrigado. Que eu achei que você era... próximo? Pode fazer. Vai lá, Mel. Me ajuda. Bom, do Pablo aqui, o FI é conhecido por ser um programa que tem um nível de exigência acima da média comparado com outros programas. Gostaria de escutar um pouco sobre a visão de vocês com relação à carga horária de dedicação necessária, considerando os founders que possuem emprego integral. Para esses founders, a participação consegue ser efetiva? Acho que essa é uma dúvida constante, né? Todo mundo tem... O que é que eu faço quando eu entrar no founder? Bom, a gente sempre quando a gente conversa com o founder, é uma coisa que a gente pergunta se a pessoa tem tempo para se dedicar ao programa. A gente considera um tempo interessante, né, ali em torno de 20, 30 horas semanais dedicadas ao founder, para você desenvolver tudo que se precisa, né, todos os projetos, assignments, e participar de forma efetiva, participar das mentorias, de uma forma realmente que vai te dar insumo. Mas a maioria dos founders trabalham em outros lugares. Então, raramente você encontra um founder que está ali 100% que não faz mais nada da vida e que está 100% dedicado àquela startup e àquela ideia. Então, sim, dá para conciliar com faculdades, outro emprego e etc., mas tenham em mente apenas que serão 4 meses que serão suados e corridos, mas passa e será super válido e que lá na frente vocês tenho certeza que vão acabar deixando o emprego atual e vão ficar 100% na empresa de vocês. Esse é o objetivo da gente aqui. É um depoimento até, Pablo, para te talvez motivar aí. Na turma passada aqui de Curitiba, teve um empreendedor que ele tem uma empresa, ele trabalhava numa grande empresa de gerente de trade marketing e ao mesmo tempo ele tinha uma startup, que aí é a Voit. E assim, a gente via que assim, se você quiser realmente fazer acontecer, você vai conseguir dar conta dos dois. Não vai ser fácil, mas vida de empreendedor não é fácil, como disse a Ana. Então, a hora é agora. Se está com gás, vai que nunca vai ter um melhor momento. Essa é a minha sugestão. Perfeito, obrigado.
A próxima, Pri, o Alaô, ele pergunta como funciona em termos de custos, pagamentos e formas de pagamento. Quer falar, Pri? Então, Alaor, hoje a gente está com o valor, né, do programa é $599, mas hoje a gente tem a gente sabe, né, que não está fácil para ninguém, e também o dólar, né, tá meio alto assim, mas dá para pagar em 12 vezes e, como disse a própria Mel, ainda assim, se você tiver outros founders, eles têm desconto de 50%, o terceiro não paga, então a gente está tendo essas, né, tá tentando da melhor forma possível ajudá-los, né, a melhorar aí a forma de pagamento, tá? É pelo Ebanks, em boletos, daí ele vai acho que daí não pesa tanto, né, em 12 vezes. Eu vou fazer uma pergunta, então eu vou fazer a pergunta, daí você responde, tá, Mel? Agora daí a gente vai... Beleza, vamos nessa. Quando o Carlos está perguntando aqui, quando vocês me convidaram a participar da... Não, o Carlos já foi. É o próximo, Renato. Não era uma pergunta. Vamos lá, para o Renato. Caso o foco da startup seja mais aderente a outro local, no caso de negócios relacionados à locomoção, é recomendado ou possível a troca de cidade para ter melhor acesso às mentorias? Ou é possível contato com outros mentores com maior experiência naquela área específica? Só curiosidade mesmo, acredito que não será o meu caso. Bom, Renato, respondendo a sua pergunta. Sim, antes, quando o Founder ele era físico, ficava um pouco mais difícil, porque você tinha que se locomover até a cidade, e isso, enfim, gerava custos e etc. Como ele é online, sim, você pode, por alguma relação do seu negócio com a cidade, você pode sim fazer em um outro local. No entanto, a gente sempre recomenda que você escolha a cidade em que você vai começar o seu negócio, né? Porque é importante que você conheça o ecossistema local, que você tenha líderes locais, que você tenha networking local, porque isso vai ajudar a alavancar o seu negócio de alguma forma. Então, não faz muito sentido você, por exemplo, abrir o seu negócio em uma cidade e fazer o founder em outra cidade. Você vai conhecer outras pessoas que provavelmente vão ter menos influência no seu mercado local. Então, essa é uma sugestão que a gente dá. No entanto, quando você termina e se gradua no founder, você tem um networking do founder nacional e internacional, mundo, né? Então, você tem diversos outros programas de apoio do próprio founder que você pode ter acesso a mentores do mundo inteiro, você tem acesso a grupos de discussão, grupos de WhatsApp, eventos no mundo inteiro, que isso, se você souber aproveitar bem, você consegue alavancar seu network em termos mundo e, enfim, alavancar de alguma forma o seu negócio também em outras praças que você queira, tá? Acho que é isso. E aí, complementando, acho que na última, agora que começou a 100% online, a gente viu também que a gente, como as barreiras agora, né, de espaço a gente já não tem mais, a gente tem tido muita troca entre mentores, assim, de outras regiões, né? O tema, acho que pra gente, como a gente escolhe, né? Os mentores são escolhidos por tema e a gente pega os the best só, né? Por local e também no Brasil. Então, não se preocupe, porque a rede realmente conectada, a gente tem reuniões aí toda semana. E caso vocês tenham alguma demanda específica por mentores assim aí do Brasil, a gente pode ir atrás e ir fazendo essas conexões. Eu acho que também o diferencial dessa rede do Founders não é só né, é global, né, como a própria Mel comentou. Vamos para a próxima, então, Mel. Vamos nessa. Pablo. Se ainda tivermos tempo, gostaria de saber um pouco sobre o suporte prestado pelo Founder no desenvolvimento das tecnologias. O suporte é focado estritamente no desenvolvimento do empreendedor e dos aspectos relacionados ao negócio. Então, Pablo, a gente tem, assim, não sei se você, acho que a Paloma apresentou, né, com relação ao programa, a gente tem 14 sessões. O que eu digo, assim, o foco é sempre no empreendedor. Obviamente que a gente tem aí uma rede que de alguma forma vai te fazer entregar algumas, por exemplo, né, no último, vou fazer um case bem específico.
A gente teve uma startup que fazia uma moto elétrica de uma roda só. Assim, o foco nosso vai ser bater no negócio dele para ele ficar de pé. Se ele vai ter que importar a moto ou desenvolver a moto, aí a gente vai para a rede, né, e ver qual o melhor caminho que ele tem que fazer para fazer o negócio acontecer, certo? No próximo momento. Mas o foco sempre vai ser no empreendedor. Mel, não é isso, Pri. O foco, Pablo, é sempre no empreendedor e no negócio, mas acontece muito dos founders entrarem no programa e buscarem parceiros de tecnologia, empresas que desenvolvam seus projetos na parte tecnológica. Muitas vezes você acha indicações de pessoas, ou no próprio founder você acaba encontrando um CTO para sua empresa. Enfim, o founder não é esse, a gente não entra nesse processo, mas o network e o ecossistema acaba ajudando você de alguma forma. Isso é muito comum. Tá? Uma outra coisa que você perguntou se poderia ter acesso a algum mentor local. Sim, quando você participa, você é participante do Founder, você tem acesso a todos os mentores locais, tá? Você tem mentoria, você tem acesso à agenda deles de mentoria, então você pode marcar, você muitas vezes tem celular deles, WhatsApp, então você tem acesso direto a esses mentores e muitas vezes a mentoria acaba indo além, né? Você acaba tendo alguns mentores como conselheiros, depois você acaba tendo alguns mentores como investidor, o negócio meio que cresce, assim. Então você tem de fato um acesso direto a todos eles, tá? Lembrei agora de um caso, Pablo, do MyNiver, e tinha umas 2 startups lá que eles eram sozinhos e que precisavam do Tech Founder. Assim, a gente não vai atrás para ti de um Tech Founder. Na rede, eles acabaram encontrando, daí por meio sempre a gente, no final ali, vocês vão ter que ter um advisor, por exemplo, que vai te ajudar, de repente, ou um investidor vai te ajudar a achar, né, o seu sócio tech. É isso. À noite começa eu não sei até que horas que a gente tem aqui, mas vamos lá. Na verdade, a gente já precisa finalizar aqui. Tem uma pergunta do Alex. Eu tenho acesso mesmo que resumido ao resultado de exame de inscrição para saber se eu tenho a pegada empreendedora que o meu negócio precisa? Você quer responder, Pri? Não sei se eu entendi a pergunta. Alex, você tá aí? Se ele tem acesso ao resultado do teste, não. Ele não tem acesso ao resultado do teste. Tipo, quando você faz o resultado do teste para entrar no Founder, se você vê sua pontuação. Se você tem acesso que você acertou e que você errou. Não. Tá, entendi. Infelizmente, você não tem acesso a nada. Então, você vai ter que sentir na veia aí, viu, Alex? Se você tem esse tino empreendedor. Isso aí não, vai mas ser o que importa é se você passou ou não, entendeu? Isso tá na lista. Eu não me preocuparia em o que deu, assim, mas beleza, a gente assim, o teste ele é né, a gente não tem assim o que a gente recebe se vocês assim mais ou menos tem uns flags lá, enfim, mas nem a gente recebe também né, acho que o objetivo maior é encontrar vocês, os mais fortes, né? Aqui ainda tem a última, acho que pergunta do Leonardo, se der tempo. Além do networking, quais as outras vantagens do graduado? Me disseram que os graduados ganham descontos, como parcerias, cursos, existe uma lista de descontos e benefícios. Quer responder, Mel? Pode falar, Pri, mas depois que você se gradua, Leonardo, você tem acesso a uma rede gigantesca, né, de mentores, de network, de outros founders de outras cidades, de outras turmas. Sim, você tem diversos... o founder ele tem diversos parceiros que você consegue desconto. Tem uma lista gigantesca, então aqui eu não tenho de cabeça, mas no próprio site tem a lista de parceiros em que você tem descontos pelo próprio founder.
E o Founder também tem programas de apoio para vocês. Então, esse processo de aceleração, ele não termina. Depois que você gradua, você tem todo o apoio de todo o ecossistema para que isso acabe, que a sua máquina continue girando. Muitos graduados que terminam o Founder, eles não param por aí. Normalmente, eles já entram em outro processo de aceleração e outro processo de captação de investimentos. Aí o negócio não para mais. Então, sim, você tem diversos outros benefícios depois do Founder, tá? Obrigado. Mais alguma, Pri? Deixa eu ver aqui. Leonardo, bom, esse era o último que a gente tem aqui. Pri, você disse que tinha algumas pessoas que levantaram a mão. Era o Adilson mesmo e o Raul. Então, pronto. Então, acho que a gente... deixa eu ver aqui. Acho que a gente termina aqui, então, né, Pri? Acho que tiramos todas as dúvidas, pelo menos que está aqui. Bom, pessoal, muito obrigada. Fizemos quase 1h30 aí, né, Pri, de perguntas e respostas para essa turma aqui. Estamos 100% à disposição, pessoal. A gente tem o Instagram do próprio Founder Brasil, que é Founder_BR. Pri, deixa eu só... Eu vou que colocar... É o Founder... Vai colocar os dados aí, o site, que é o fi.com, eu estou colocando aqui no chat. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode nos procurar, ou procurar a cidade que vocês buscam fazer, tá? Procurar os mentores locais, os diretores locais, para poder tirar qualquer dúvida sobre data de inscrição. Lembrando que toda cidade tem uma data diferente, o Early Deadline é completamente diferente, as datas também são diferentes. Então, fiquem atentos às datas das cidades que vocês buscam, tá? Enfim, estamos 100% à disposição e o que precisar, estamos aí para alavancar o negócio de vocês. Acho que é uma experiência fantástica e eu tenho certeza que são 4 meses que vocês não vão se arrepender. Eu falo de coração, porque é fascinante ver a mudança e o crescimento do negócio e do próprio empreendedor depois que eles terminam desses 4 meses de cabeça fervendo. A cabeça pira, mas é super válido, né, Pri? Vamos finalizar? Com certeza. Obrigada, gente. Agora é a hora, vamos embora. Aperta o play lá e partiu, Founder. Partiu, Founder. Eu vou deixar meu LinkedIn aqui com a Pri também. E fica à disposição. É isso. Show de bola. Valeu, Tchau, galera. Um beijo. Participem sempre tchau. Tem vários eventos aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau.